O furacão Helene atingiu a costa em setembro de 2024, tornando-se uma das tempestades mais devastadoras do ano. Ele castigou a costa sudeste dos Estados Unidos, afetando especialmente a Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. A tempestade trouxe ventos de até 200 km por hora, resultando em destruição generalizada e cortes de energia. A maré de tempestade, que atingiu alturas de até 3,6 metros em algumas áreas, causou inundações severas, submergindo casas e infraestrutura. Algumas regiões receberam até 50 centímetros de chuva em poucos dias, sobrecarregando os sistemas de drenagem e fazendo rios transbordarem. O custo estimado dos danos deve ultrapassar 15 bilhões de dólares, com milhares de casas destruídas e comunidades inteiras deslocadas. A magnitude da tempestade é um lembrete claro do aumento das catástrofes naturais que estamos testemunhando nestes últimos tempos. Menos de um mês após Helene, o furacão Milton seguiu em outubro de 2024, agravando ainda mais a devastação no sudeste dos Estados Unidos. O caminho de Milton incluiu partes da Flórida e se estendeu para o norte até as Carolinas, com ventos que chegaram a 175 km por hora. Milton causou mais cortes de energia generalizados e novas inundações em áreas que ainda não haviam se recuperado de Helene. Cidades costeiras enfrentaram novas marés de tempestade, com algumas regiões registrando níveis recordes de água, chegando a 4,3 metros. Em terrenos normalmente secos, a água já representa uma ameaça à vida. É tarde demais para evacuar. Águas tão altas podem derrubar pessoas, fazer carros flutuarem e tornar impossível dirigir. O primeiro andar de casas e negócios está submerso e, infelizmente, a água deve subir ainda mais, chegando a 1,8 metros acima da altura média das pessoas. Veículos são arrastados, estruturas começam a falhar. Os danos cumulativos de ambas as tempestades devem superar 45 bilhões de dólares, deixando muitos sem casas ou serviços essenciais por semanas. Esses furacões consecutivos, ambos sem precedentes em força e timing, destacam os tempos incomuns e perigosos em que vivemos. A parte assustadora é que algumas áreas podem ver marés de tempestade de até 4,5 metros. À medida que os desastres naturais aumentam em frequência e intensidade, esses eventos devem despertar os crentes para reconhecerem a urgência dos tempos em que vivemos. Enquanto o furacão Helene capturava a atenção da mídia, um evento significativo, porém pouco relatado, ocorreu no Marrocos, onde partes do deserto do Saara experimentaram inundações severas. É quase inédito que essa região árida veja tal quantidade de chuva, mas em setembro de 2024, chuvas torrenciais provocaram enchentes que transformaram a paisagem do deserto. Áreas que normalmente recebem menos de 2,5 centímetros de chuva em um ano tornaram-se intransitáveis devido às inundações. O deserto do Saara, um dos lugares mais secos da Terra, inundou. Chuva torrencial no sudeste do Marrocos alagou o deserto pela primeira vez em meio século. No mês passado, a região recebeu mais de um ano de chuva em apenas 2 dias. Tribos nômades e comunidades locais ficaram perplexas, lidando com o clima incomum. Embora este evento não tenha ganhado ampla cobertura na mídia, é mais um lembrete das ocorrências naturais estranhas e desconcertantes que acontecem globalmente. A atividade vulcânica continua intensa. O país possui 12 vulcões no total e, em 2024, 9 deles ainda são considerados ativos. O Monte Etna, um dos vulcões mais conhecidos e ativos da Europa, apresentou aumento de atividade com erupções significativas ocorrendo este ano. A vulnerabilidade da Itália à atividade sísmica
faz com que terremotos e erupções vulcânicas sejam ameaças constantes à vida e à infraestrutura. Em 2024, tremores no sul da Itália foram ligados à atividade vulcânica, aumentando ainda mais o senso de alerta. A Bíblia nos alerta sobre terremotos em diversos lugares como um sinal dos últimos dias. O aumento da atividade sísmica na Itália é um cumprimento assustador dessa profecia. Talvez um dos sinais mais preocupantes dos tempos finais seja o contínuo surgimento de guerras em todo o mundo. Israel permanece em guerra em 4 frentes, enfrentando ameaças vindas de Gaza, Hezbollah no Líbano, milícias baseadas na Síria e outras facções. Este conflito em andamento resultou em milhares de baixas e intensificou as tensões no Oriente Médio. Enquanto isso, a guerra da Rússia com a Ucrânia continua, causando imenso sofrimento e instabilidade econômica global. Mateus 24, 6-8 nos lembra: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O significado não reside apenas em reconhecer esses sinais, mas na postura do coração que eles nos incentivam a ter. Se realmente acreditamos que estamos vivendo o início das dores, isso deve incutir em nossos corações um senso de urgência. Uma urgência de que o tempo está se esgotando, uma urgência de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, uma urgência de entender que estamos nos aproximando cada vez mais do livro do Apocalipse. Uma urgência de espalhar o Evangelho, de aprofundar nosso relacionamento com Jesus e de sermos embaixadores da paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Repetidamente, precisamos lembrar a nós mesmos de que estamos literalmente vivendo o começo das dores. O princípio das dores não é apenas um evento distante, mas uma realidade presente. A profecia não é mais algo distante. Os dias em que você vive são o início das dores, o fim dos tempos. Os dias em que você vive são proféticos, um cruzamento entre a eternidade e o presente. Estes dias são o desenrolar do Apocalipse, o testemunho da verdade predita. Estamos nas páginas finais da história terrestre. Cada manchete, cada tragédia e toda a perturbação global não devem nos levar ao medo, mas a uma fé mais profunda. É um chamado para compreender os tempos e reconhecer a soberana mão de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo. Jesus já nos alertou que isso ocorreria. Sim, as dores são reais. A dor, o sofrimento e o caos são palpáveis, mas que eles sirvam como um lembrete de que esses são apenas os começos. Assim como as dores de parto culminam no nascimento de uma nova vida, essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle. Mas, amigo, eu gostaria de te lembrar: servimos a um Deus vivo, soberano. Nada está fora de controle. Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que tudo o que está descrito em Mateus 24 faz parte dos últimos dias, dos tempos difíceis que vivemos. Constantemente ouvimos rumores de guerras. Vemos pessoas morrendo e nos sentimos inseguros, como se não pudéssemos suportar mais os males deste mundo. Parece que o mundo e seus governantes estão se tornando mais perversos a cada dia. Jesus disse que não deveríamos nos desanimar por causa disso. Ele nos disse para não nos preocuparmos. Não importa o que aconteça neste mundo. Não importa o que o governo do seu país faça. Não viva com medo. Não se desespere.
lembre-se de que Deus ainda está no trono. Enquanto Deus estiver no trono, você não precisa temer. Deus está cuidando de você. Ele observa tudo o que você faz, cada movimento que você faz, cada passo que você dá. Não passa um segundo sem que os olhos de Deus estejam sobre você. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, saiba que Deus está te observando. Normalmente, quando digo isso às pessoas, elas ficam nervosas, com medo, mas o problema é que elas ainda veem Deus não como um pai, mas como alguém com quem estão em inimizade. Se você é nascido de novo, o fato de que Deus está te observando não deve trazer medo ao seu coração, mas sim te dar paz. Experimentar uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não vem deste mundo. Você não está mais em inimizade com Deus, graças ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem jamais te amou como o Senhor Jesus te ama. Ele morreu por você, enfrentou a morte mais profunda por você, entregou sua vida por você, e neste exato momento, Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Tudo se resume ao Senhor Jesus Cristo e ao que Ele fez por você, o que Ele fez por sua noiva. Sabemos que a Bíblia nos diz que estamos vivendo os últimos dias. Podemos ver que tudo o que Jesus nos disse que aconteceria em Mateus 24 está acontecendo agora. Ao nos aproximarmos do final desta mensagem, quero lembrá-lo de que, embora o início das dores já esteja sobre nós, nós, como cristãos, não estamos sozinhos para enfrentar esses desafios. O próprio Jesus nos advertiu que esses dias chegariam. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais e enganos generalizados. Mas Ele também nos deu a garantia de que, em meio a tudo isso, temos uma fundação sólida que não pode ser abalada. E essa fundação é Cristo. Hebreus 13:8 nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sim, esses eventos aumentarão em intensidade e o mundo ficará mais sombrio, mas no meio dessa escuridão, nós, seguidores de Cristo, carregamos a luz do mundo. Não importa o quão sombrias se tornem as manchetes, ou o quão instáveis pareçam as coisas em sua vida pessoal ou no mundo ao seu redor, nossa fé deve estar ancorada em Jesus. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é tão verdadeira para nós hoje quanto foi para a audiência de Isaías. Os eventos que estão se desenrolando diante de nossos olhos não têm o objetivo de nos aterrorizar, mas de nos preparar. Deus nos fortalecerá para o que está por vir e nos sustentará com sua mão direita de justiça. O Salmo 121, versículo 1-2 declara: Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. À medida que testemunhamos o início das dores, nosso foco deve permanecer fixo em Jesus. Quaisquer que sejam as provações que você possa enfrentar nestes últimos dias, sejam lutas pessoais, perseguição por sua fé ou as pressões esmagadoras de um mundo em caos, lembre-se de que seu socorro vem do Senhor. Você não está passando por essas provações sozinho. Deus está caminhando com você. Marcos 14:38 nos lembra: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O início das dores também é um tempo de preparação. Enquanto o mundo está focado na crise e no caos, nós temos uma oportunidade única de fortalecer nossa relação com Deus. Este é o momento de mergulhar mais profundamente em sua palavra, crescer na oração e nos apegar às promessas das Escrituras nestes últimos dias. Vigiar e orar não é um ato passivo, mas um engajamento ativo na nossa fé. Devemos permanecer vigilantes,
não permitindo que as preocupações deste mundo nos distraiam da esperança eterna que temos em Cristo. Enquanto vigia e ora, lembre-se desta verdade incrível: Deus conhece o seu nome. Ele sabe tudo sobre você, suas forças, suas fraquezas, seus triunfos e suas lutas. Ele conhece sua situação melhor do que você, e nada em sua vida passou despercebido aos seus olhos. Você não é apenas mais um rosto na multidão, e seus desafios não são invisíveis para Ele. Deus está profundamente ciente de cada detalhe, cada dificuldade e cada fardo que você carrega. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando agora. Seja incerteza sobre o futuro, problemas financeiros, questões de saúde ou relacionamentos que estão tensos. Ele conhece o peso que tem impressionado o seu coração e vê as lágrimas que você derrama quando ninguém mais está olhando. Cada sentimento de ansiedade, cada momento de dúvida e cada oração silenciosa que você sussurra, Deus ouve e sabe de tudo. Ele conhece a profundidade dos seus medos, aquelas coisas que você teme dizer em voz alta. Ele entende as preocupações que te acordam no meio da noite. E mesmo quando você não sabe quais passos dar a seguir, Deus já conhece o caminho. Ele já vê o resultado e está caminhando ao seu lado em cada momento de incerteza. Ele sabe o quanto você pode estar exausto, como o peso do mundo às vezes parece esmagá-lo. Mas mesmo nesses momentos em que você sente vontade de desistir, lembre-se de que Deus é a sua força. Ele não se esqueceu de você. Ele sabe exatamente do que você precisa e é mais do que capaz de providenciar. Deus não está distante. Ele está próximo, mais perto do que você pode imaginar. Sua presença está com você em cada alto e baixo, guiando-o, confortando-o e carregando-o quando você se sente fraco demais para continuar. Deus conhece seus desejos, seus sonhos e as esperanças que você guarda no fundo do coração. Ele vê você e não se esqueceu das promessas que fez a você. Mesmo em temporadas de espera ou incerteza, Deus está trabalhando nos bastidores, orquestrando cada detalhe para o seu bem. Então, anime-se, sabendo que o Deus do universo, aquele que sustenta todas as coisas, conhece o seu nome. Ele conhece sua jornada, suas batalhas, suas vitórias e seus desafios. E através de tudo isso, Ele está a seu favor, trabalhando em seu benefício, preparando o caminho à frente e garantindo que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho. Que essa verdade lhe traga paz e confiança enquanto você continua a depositar sua fé nele. Mateus 6:31-33 nos diz: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que essa seja a nossa mentalidade nestes últimos dias. Buscar Deus em primeiro lugar. Quando o mundo está ansioso, podemos ter paz. Quando o mundo está em desespero, podemos ter esperança. João 16:33 nos assegura: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. A tentação nesses tempos é colocar nossa fé em soluções mundanas, governos, líderes, economias, mas, como cristãos, sabemos que nossa esperança e confiança devem estar somente em Cristo. Tudo ao nosso redor pode falhar, mas Jesus nunca falhará. As tribulações de que ele falou são exatamente o que estamos vendo hoje, mas a vitória dele é a garantia do nosso triunfo final. Tiago 1,12 nos encoraja: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Podemos enfrentar perseguições,
dificuldades e desafios nos dias que virão. Mas essas provações são oportunidades para a nossa fé ser refinada. Que este seja um tempo em que nos aproximamos de Deus como nunca antes, confiando nele em cada tempestade. Hebreus 10:25 nos exorta a não desistirmos de nos reunir, como alguns têm o hábito de fazer, mas a encorajar uns aos outros, ainda mais à medida que vemos o dia se aproximando. Como corpo de Cristo, não estamos sozinhos, temos uns aos outros. Agora, mais do que nunca, precisamos ser uma comunidade de crentes que se apoiam e se fortalecem mutuamente. Quando os fardos deste mundo se tornarem pesados, que possamos carregar os fardos uns dos outros. Quando alguém se sentir fraco, que possamos lembrar-lhe da força que temos em Cristo. Quando alguém estiver desanimado, que possamos falar palavras de vida e esperança. Do 2 Coríntios 4:17 nos lembra: pois as nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Lembre-se de que o início das dores é apenas isso, o início, não é o fim. Jesus nos prometeu um futuro glorioso, um que supera em muito os sofrimentos temporários deste mundo. Não importa quão intensas as dores possam se tornar, elas são temporárias e estão nos preparando para a eternidade com Cristo. Apocalipse 21:4 nos oferece uma visão maravilhosa desse futuro. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a esperança que temos como crentes, que um dia toda tristeza, dor e sofrimento desaparecerão e viveremos na presença do nosso Salvador para sempre. Hebreus 12:2 nos exorta a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. À medida que navegamos por esses tempos difíceis, que nossos olhos permaneçam nele. Ele é nossa constante, nossa rocha e nosso refúgio. Quando o mundo está abalado, ele é inabalável. Quando o mundo está desmoronando, ele permanece firme. E quando nos sentimos sobrecarregados, podemos recorrer a ele, sabendo que ele cuida de nós. Não importa o que aconteça neste mundo cada vez mais escuro e caótico, uma coisa permanece certa: Deus está com você no meio da tempestade. Quando tudo parecer incerto e o peso do mundo parecer insuportável, você nunca estará sozinho. A presença de Deus o cerca, mesmo nos momentos em que você não vê uma saída. Ele caminha ao seu lado em cada vale, cada provação e cada dificuldade, sustentando você quando sente que não pode continuar. Haverá momentos em que parecerá que o mundo está desmoronando, quando as pressões da vida parecerem demais para suportar. Mas saiba disto: Deus não o abandonará. Ele não é um observador distante da sua vida. Ele está profundamente envolvido, guiando-o passo a passo, mesmo quando o caminho parecer incerto. Ele sabe exatamente do que você precisa e é mais do que capaz de fornecer a força, paz e esperança necessárias para continuar. Estamos vivendo tempos desafiadores, mas em meio a tudo isso, há uma esperança que jamais falha. O Senhor Jesus Cristo. Ele te conhece, te vê e está te chamando para uma vida de paz e salvação. Se você sente no seu coração que este é o momento de se entregar a Ele, de declarar a sua fé e confiar na promessa de uma vida eterna ao lado do Salvador, eu te convido agora a escrever nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Que essa seja a sua declaração de fé, uma escolha que mudará sua vida para sempre. Jesus está de braços abertos para te receber.